Pois é, mano. Eu sei que você ficou meio curioso com esse negócio de direita e esquerda, que surgiu de uma situação que não teve nada a ver com política, mas foi exatamente assim e agora a gente vai tentar dar uma aprofundada nesse negócio, beleza? Olha só, o país era a França, tá bom? A gente tava ali no finalzinho do século XVIII e a França estava passando por algumas broncas, alguns problemas, né? Você tinha uma classe social que não era nem considerado como uma classe social, mas era um grupo de pessoas que eles tinham surgido do nada, entendeu? Eles eram pobres, mas que venceram na vida por fora do sistema. Essa galera se chamavam os burgueses. Eles eram comerciantes e por causa do comércio, no fim da Idade Média e aí dos últimos 2 séculos depois do final da Idade Média, eles tiveram um crescimento muito grande na sociedade, né? Eles começaram a adquirir muitos bens, muito poder financeiro, mas eles não tinham status, eles não tinham reconhecimento social. Porque quem tinha reconhecimento social mesmo eram os nobres. Era a galera da nobreza, a galera do clero, né? A família real, logicamente. E aí você tinha essa turma da nobreza que vivia de status, enquanto você tinha os burgueses que eles viviam do seu sustento mesmo, do seu trabalho duro ali, do dinheiro. Mas não era uma classe muito grande assim. A classe que era maior mesmo era dos pobres, os miseráveis, os camponeses, que viviam para servir essas duas classes, seja como funcionário dos burgueses, seja como servos dos nobres. E aí, resultado, chegou ali mais ou menos na década de 80 do século XVIII, certo? 1780, por aí, a França entrou num buraco financeiro gigantesco, né? Você tinha aí, além dos problemas do absolutismo monárquico na França, você também tinha a situação de que a França, por exemplo, investiu muito dinheiro na independência dos Estados Unidos, ajudando os Estados Unidos a se tornar independente, mas não recebeu nada em troca. E aí ficou com um rombo muito grande, um rombo financeiro muito grande na sua máquina, na sua estrutura econômica, e eles precisavam cobrir esse rombo. Como é que eles iriam fazer isso? Simples, aumentava a carga de impostos. E aí já viu, né? Bom, o pobre já era complicado para ele pagar imposto mesmo. Aí, assim, a situação de vida dele já estava ruim e ficava ruim do mesmo jeito. Agora, o burguês é que sofria mais. Justamente porque o burguês ele tinha dinheiro, mas ele agora ia ter que pegar o fruto do seu trabalho e ainda pagar mais impostos para sustentar a nobreza. Isso não fazia sentido. Resultado, para tentar resolver essa situação, o rei tentou uma coisa inovadora. Inovadora porque já fazia muito tempo que isso não acontecia. Era legal, mas muito tempo não acontecia. Aí o rei então decidiu convocar o que eles chamavam de Assembleia dos Estados Gerais. O que era isso? Era tipo assim, uma convocação geral de todos os grupos sociais da França. Você tinha ali representante do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Vamos lá, vamos tentar ver a diferença disso aí. O primeiro estado era composto pelo alto e baixo clero, certo? Então a galera religiosa ali fazia parte do primeiro estado. O segundo estado era a turma da nobreza, certo? Eles, assim, os nobres, eles compunham justamente esse segundo estado. E o terceiro estado era todo o resto do povo. Aí incluía tanto pobre, no caso populares camponeses, né, quanto a baixa burguesia, a média burguesia e até a alta burguesia. Todo mundo fazia parte do mesmo pacote, o terceiro estado. E na França o sistema de votação era mais ou menos assim. O voto não era por pessoa, o voto era por estado. Então quando a turma queria tomar alguma decisão, aí eles juntavam essa Assembleia Nacional, né, dos Estados Gerais, e eles, por exemplo, faziam a pergunta: e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que deve aumentar ou não os impostos? Então cada estado dava o seu voto. Entende? Então, por exemplo, o primeiro estado, né, por mais que eles discutissem ou divergissem ali, mas o voto deles contava como um voto. Aí juntava agora o segundo estado. Aí o segundo estado se juntava e o que eles decidissem era mais um voto. E aí o terceiro estado era um voto. Não importa a quantidade de pessoas que fazia parte desse bloco social. E aí imagina, né? Veja só, o clero sempre trabalhava junto com a nobreza. Terminou que quando o rei, ele então perguntou à turma lá: e aí, a gente tá com um rombo financeiro, a gente quer aumentar os impostos, tá certo? E aí os impostos vão incidir sobre o terceiro estado, porque nobre não paga imposto, né? O nobre tem um status que ele está isento de pagar imposto. Pelo menos era assim. O clero, que era da parte da religião, também não pagava imposto, era isento de imposto. Só quem pagava imposto era o terceiro estado. Aí o rei pergunta para os 3 estados: e aí, vocês acham que deve aumentar os impostos ou não? O primeiro estado disse: sim, aumenta o imposto. 1-0. Aí o segundo estado fez:
Sim, aumenta o imposto. 2-0. Aí o terceiro estado, que era o que ia pagar imposto, chegou assim e disse: não, a gente não aceita isso. Problema, ficou 2-1 e ganhou a decisão, no caso, do rei e do primeiro e do segundo estado do mesmo jeito. A turma do terceiro estado não gostou disso, o pessoal se revoltou, aquilo foi tão indigno assim para eles, ficaram tão incomodados com aquela situação, que eles decidiram então fazer uma grande revolução. Esse ano foi o ano de 1789 e na história ficou conhecido isso como Revolução Francesa. A turma invadiu as prisões políticas, a principal delas a Bastilha, né? O pessoal saiu invadindo a Assembleia, invadindo o Palácio, foi uma quebradeira só, o pessoal inclusive conseguiu pegar o rei, prenderam o rei, tá certo? E eles disseram, agora vamos fazer uma política diferente, vamos fazer uma política que é de todos. Então essa palavra política de todos, ou coisa de todos, já é uma palavra bem antiga, desde a época do Império Romano. Era conhecido como república, que vem de duas palavras que significa coisa pública, ou seja, coisa de todos. Ou seja, todo mundo tem direito a dar um voto, tá certo? Todo mundo tem direito a opinar e conduzir a política, tá certo? De acordo com o benefício da maioria. No caso, o terceiro estado se sentiu muito motivado a apoiar esse tipo de coisa porque eles eram a maioria. Resultado, então eles chegaram e fizeram um novo país. Eles estabeleceram uma nova métrica política. E aí, quando eles se juntaram agora na Assembleia para tomar as decisões das coisas, curiosamente, alguns grupos populares começou a se sentar em algumas posições específicas da Câmara, no caso da Assembleia. Alguns se sentaram mais na direita, outros se sentaram mais na esquerda. E eles se sentaram juntos justamente porque eles tinham afinidades políticas, afinidades de pensamento de como deveria se conduzir a política. Então é o seguinte, começou a sentar aqui mais na direita a turma que pertencia ali mais à alta burguesia, entende? Essa turma que era um pouco mais conservadora, essa turma que defendiam algumas características econômicas, tá certo? Que não eram assim tão populares, mas que preservavam também um pouco assim a questão do status. O burguês ele também estava um pouco atrás desse reconhecimento, você tá lembrado? Eles tinham dinheiro, mas não tinham reconhecimento. Então essa turma começou a se juntar mais na direita. Mas na esquerda começou a se juntar uma galera que defendia um pouco mais a popularização da economia, entende? Então assim, direitos iguais, tá certo? Questões que envolviam situações que tinham muito mais a ver com a classe do pobre, ou seja, uma divisão um pouco mais igualitária das riquezas, alguns benefícios que pudessem ser mais para os pobres, entendeu? Onde o dinheiro, os impostos, por exemplo, que os impostos pudessem incidir muito mais sobre aqueles que têm mais dinheiro e menos sobre os que têm menos dinheiro. Então eles começaram a se dividir por essas afinidades políticas. Resultado, essa turma aqui que ficou na direita, que eram os poucos, assim, por assim dizer, eles se classificaram como girondinos e os da esquerda se classificaram como jacobinos. Cara, isso deu uma confusão tão grande porque esses dois grupos não se entendiam, afinal eles tinham interesses diferentes. Enquanto os girondinos eles queriam preservar a economia, eles eram mais conservadores, eles eram mais aptos a concordarem com a manutenção do status. Você tinha os jacobinos que eles queriam um país completamente diferente, uma coisa revolucionária de verdade, entende? Eles eram mais liberais, eles eram mais a favor das camadas populares, entendeu? De uma invenção de leis que pudessem beneficiar mais a essa turma daqui. Então, como seus pensamentos eram completamente diferentes, eles acabaram tendo vários conflitos e aí a Revolução Francesa foi para uma outra fase, que foi uma fase republicana onde os girondinos brigavam contra os jacobinos por causa de interesses diferentes. Todos tentando pensar na população, mas essa população que eles pensavam, na verdade, não era a população, era a população que eles faziam parte. Cada um deles pensava de um jeito diferente e eles queriam que o país beneficiasse a classe deles. Isso dura até hoje. Qualquer semelhança que você veja por aí com os países, com o nosso país, não é mera coincidência. Você vê que muitos dos políticos, eles defendem muito mais os interesses das suas classes do que do país, do interesse do país como um todo. E isso acaba tendo frutos, então, nessa questão da Revolução Francesa. Fica a dica para você, então, de como é que surgiu esse negócio de direita e esquerda, para você aprender um pouquinho mais de história. Vai dar certo. Tamo junto!